apóstolo Paulo é que agora, é o terceiro ponto dele, é que os dons espirituais eles haverão de passar. Em contraste, o amor deverá permanecer a eternidade afora. Ele diz no verso 8, o amor jamais acaba. Acabar, literalmente no grego, é o verbo cair. Então ele está dizendo, o amor jamais cai. Quer dizer, não cai de validade, não acaba a validade do amor. Ele nunca tropeça, ele nunca deixa de ficar em pé. O amor é uma realidade que Deus planejou para a sua igreja, que vai eternidade afora. O amor é não somente para esse mundo, mas para o mundo vindouro também. O amor jamais cai, ele nunca deixa, ele nunca vai cair do plano de Deus, ele nunca vai deixar de ser a vontade de Deus para o seu povo, aqui nesse mundo e na eternidade. Nós viveremos em amor. Se você perguntar o que é que vai caracterizar a vida na eternidade, a resposta é amor. Amor perfeito entre nós e Deus e amor perfeito entre uns aos outros. É isso que vai caracterizar a vida eterna, o novo céu e a nova terra, onde nós viveremos juntos com o Senhor. Então, o amor jamais acaba. Ele não está dizendo que o amor jamais acaba assim, individualmente, porque tem hora que tudo que eu estou sentindo tudo menos amor. Tem hora que eu tenho vontade de fazer tudo o contrário aqui do que Paulo disse. Então, ele não está falando na experiência dos cristãos. Há momentos em que a gente deixa de amar. Há momentos em que a gente segue a carne e a gente faz o que não devia. Faz exatamente o oposto do amor. Há momentos que a gente faz isso. Mas não é nesse sentido que ele está falando aqui. Ele está falando aqui que o amor jamais deixará de ser a vontade de Deus para o seu povo. O modo de existência do povo de Deus sempre será o amor. Em contraste, os dons espirituais, eles são passageiros, eles são temporários, eles têm a ver com essa vida aqui. A melhor figura para isso é uma que Paulo gosta sempre de usar, a de um edifício. Todo mundo já viu um edifício sendo construído. O pessoal, à medida que vai levantando as paredes e as pilastras, e, enfim, andar por andar, coloca andaimes ao redor do prédio. Os andaimes são aquelas armações de madeira, de ferro, em que os homens que vão construindo ficam ali ao redor, em pé, né, vão assentando tijolo, colocando as coisas e, à medida que o prédio vai subindo, os andaimes vão subindo também. Quando o prédio estiver pronto, nós não vamos precisar mais dos andaimes. Os dons espirituais são essas ferramentas, esses andaimes, através dos quais Deus está edificando a sua igreja. Quando a igreja estiver completa, nós não precisaremos mais dos dons espirituais. Nós não precisaremos. Eles são provisórios, eles têm a ver com essa vida aqui. Por que é que isso é importante? Para que, em vez de você ficar focando naquilo que é provisório e temporário, você foque naquilo que é eterno. Que tal, em vez de gastar tempo jejuando e orando e pedindo que Deus lhe dê o dom de curar e o dom de línguas, você gaste tempo jejuando e orando, pedindo que Deus lhe encha de amor, para você amar seu vizinho, amar seu próximo, amar aquelas pessoas chatas que tem na sua vida, na sua escola que você detesta, no seu trabalho que você detesta. É exatamente por isso. Paulo está trazendo a igreja de volta para o foco, que é a busca do amor, que é mais importante do que todos os dons espirituais. Os dons, eles vão acabar quando vier o que é perfeito. Veja como Paulo diz aqui no verso 8. Havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Profecias, o dom da profecia. Línguas, o dom de línguas. E ciência pode ser o dom do conhecimento, a palavra da sabedoria, que nós mencionamos já quando estudamos o capítulo 12. Mas são dons espirituais que nos trazem o conhecimento de Deus. Paulo diz que esses dons vão passar. Profecias, elas têm hoje, mas elas vão desaparecer. Línguas têm, mas elas vão cessar. O dom do conhecimento do mestre, o dom da palavra da sabedoria, tem, um dia vai passar também. Por quê? Qual a consequência disso? O nosso conhecimento é incompleto. O conhecimento que nós temos de Deus, ele é incompleto. Ele é suficiente. O que Deus nos revelou na Bíblia é suficiente para que nós o conheçamos e sejamos salvos, mas não é tudo que existe para se saber fora de Deus, além
Não é tudo que existe para se saber a respeito de Deus. Não. Tem coisas que Deus não revelou e também nós não devíamos estar procurando. Porque é aí que começam as heresias, quando você começa a querer procurar aquilo que Deus ocultou. Aí você começa a inventar coisa, querer preencher lacuna que Deus nunca pretendeu que fosse preenchido. Então, hoje, o nosso conhecimento é incompleto. Eu sei o suficiente para que eu seja salvo dos meus pecados e viva uma vida santa e reta aqui nesse mundo. Esse tanto a Bíblia fala, mas tem muita coisa que a Bíblia não fala. Nosso conhecimento ele é incompleto. Então, o dom de profecia, ainda que tenha profeta que apareça, dizendo que Deus me disse, Deus me falou, por mais que ele fale, por mais que ele diga, sempre vai ser incompleto. Por isso que a Bíblia manda julgar os profetas. E é por isso que a Bíblia diz que a revelação, Deus tendo falado de tantas maneiras aos pais pelos profetas, ultimamente nos falou pelo seu Filho Jesus Cristo, que é a revelação maior e que está aqui. Está aqui. Toda forma de revelação, ela é incompleta. Ela é perfeita, a Bíblia, mas ela não é total. A gente diz que a Bíblia é suficiente, mas ela não é exaustiva. Ela não é exaustiva. Então, havendo ciência, passará, pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Tá? Mas, aqui é o ponto que é o ponto mais polêmico da passagem. Quando vier o que é completo, no grego é o teleios, na verdade está no neutro, né? Teleion. Quando vier o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. O que Paulo está dizendo é que quando o perfeito chegar, os dons que são em parte, eles serão aniquilados. Então, a grande pergunta é, o que é esse completo ou esse perfeito que Paulo fala aqui, que quando chegar os dons não serão mais necessários? 3 respostas têm sido dadas pelos estudiosos e a briga é muito grande em torno de todos eles. E os 3 estudiosos, 3 tipos de interpretação competem entre si. Primeiro, pessoas dizem que Paulo está se referindo ao amor. Quando a igreja amadurecer, ela não vai precisar mais dessa infantilidade dos dons, esse tipo de dons, especialmente os dons que os coríntios estavam querendo. Quando a igreja amadurecesse, quando a igreja chegasse a um nível de maturidade, então esses dons aí que são bem infantis, Paulo inclusive fala aqui de meninos, né? Meninos aqui, então isso aí vai passar. Uma igreja madura, ela não precisa de gente estar falando em línguas ou qualquer tipo de coisa, ela tem instrução da palavra de Deus. Por mais que eu goste dessa interpretação, até porque o amor está no contexto aqui, mas eu não creio que ela se sustente historicamente. Porque desde o período dos apóstolos até o dia de hoje, nunca chegou uma época que a gente possa ter dito, a igreja amadureceu. A igreja sempre foi marcada por altos e baixos, ela sempre foi marcada por períodos de infantilidade, nunca houve um momento em que a gente possa dizer assim, a igreja amadureceu, de maneira que ela não precisa mais dos dons. Até hoje, a gente olha a igreja no Brasil e a gente vê a infantilidade, a gente vê a incoerência, a gente vê a diversidade, a gente vê os grandes problemas que estão marcando a nossa igreja. Então, se o perfeito aqui é o amor, está muito longe de chegar. Então, não creio que é o amor. A segunda opção, muito bem defendida por gente de muita gabarito e capacidade, é que se refere ao cânon das Escrituras. O apóstolo Paulo estava se referindo àquele momento em que o último livro da Bíblia seria escrita. Quando a revelação escrita de Deus estivesse terminada, nós não precisamos de revelação agora através de línguas, através de profecia ou de qualquer outra coisa. Por mais que eu goste dessa interpretação, porque ela valoriza a Bíblia, entretanto, me parece muito difícil imaginar que o apóstolo Paulo aqui está pensando no fechamento do cânon que se daria 300 anos depois. Uma regra de interpretação é que você tem que sentar lá na cadeira do pessoal que está ouvindo o apóstolo Paulo pregar e tentar entender com os ouvidos de um coríntio do século I. Você acha que algum coríntio, ao receber essa carta aqui, ele entenderia que Paulo estava se referindo a terminar o livro de Apocalipse pelo apóstolo João, e o reconhecimento 300 anos depois, num concílio ecumênico da igreja, de que esse é o cânon da Escritura?
Não faz o menor sentido, não cabe no contexto. Eu fico aqui com o mestre João Calvino, eu tenho que tirar o chapéu toda vez que eu falo o nome dele. Fico aqui com o mestre João Calvino, dizendo que isso aqui se refere à vinda de Cristo. O perfeito aqui, o completo é a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, o edifício vai estar pronto e os andaimes serão dispensados. Mas até a vinda do Senhor Jesus, nós precisaremos dos dons espirituais para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Precisamos dos dons espirituais até quando o Senhor Jesus Cristo vier. Alguns vão dizer assim, mas espera aí, lá no grego é neutro, toteleion, é neutro, e Cristo é masculino. Mas é que Paulo não está falando da pessoa, Paulo está falando do evento. O evento é neutro. Quando vier o que é perfeito, quando vier essa era da perfeição, que será inaugurada pela pessoa de Cristo, mas ele não está falando da pessoa, está falando do evento, portanto é neutro. Portanto, é neutro na gramática grega. E eu creio que essa é a solução que melhor se encaixa no contexto.